Bom dia, amigos da Influência Engenharia. Bem rapidinho aqui no plantão da prevenção, onde está você agora, tudo junto, em edição extraordinária. Infelizmente em Salvador aí, antes de mais nada, graças a Deus, sem vítimas, mas um grande susto. Um incêndio na área antiga da cidade, centro histórico, comércio. Mais um casarão pegou fogo, com desabamento parcial e risco de novos desabamentos, impacto nos imóveis vizinhos e mais uma vez. Dos cento e tantos imóveis com risco de desabamento e potencial incêndio em Salvador, mais uma vez. E aí vem aquela reflexão. Por que que essas coisas acontecem no Brasil, especificamente mais Bahia, Salvador, e não vê tanto isso não vê isso em Madrid, Praga, Roma? Por que, gente? Às vezes você tem uma seriedade na legislação que se faz cumprir nos diversos partícipes do processo, a nível municipal, estadual, federal. Aqui não tem isso. A gente enxuga gelo, a gente faz um esforço, mas não há interesse em resolver definitivamente esse problema. E eu não vou falar aqui se é competência ou incompetência, não. É seriedade mesmo, começando pela legislação, muito fraca, muito omissa. E quando a gente fala legislação, da teoria para a prática, é uma distância muito grande. É tombado pelo patrimônio histórico, é o IPAC, é o SFAM, aí tem a participação do Estado, a Defesa Civil, mas por que não resolve isso definitivamente? Vamos lá. Fala-se de responsabilidade do proprietário. Quando o proprietário é sabido e conhecido, muitas vezes não tem condição de executar as melhorias. Muitas vezes ele quer, mas não consegue. Muito vento de Salvador, então meio descabelado mesmo. Muito vento de Salvador. Então muitas vezes não se resolve porque não tem condições de resolver. E cadê o amparo legal? Cadê o amparo financeiro, subsídio? Tem bolsa para isso, bolsa para aquilo, cota para tanta coisa, auxílio isso, e até auxílio presidiário tem, mas não se tem um auxílio para a recuperação de imóveis. E quando se tem o proprietário e não quer resolver, como é que a lei obriga ele a resolver e ver se ele tem condição? Aí entra a burocracia, a letargia, a coisa se arrasta, a nossa justiça amorosa, que é muito rápida para resolver seus interesses, muitas vezes encanetadas, daqui de baixo até lá em cima, no limite, no supremo, e muitas vezes você não resolve. São interesses, é influência jurídica, política, ideológica, empresarial, o que for. Infelizmente o Brasil funciona assim. Vamos para a parte técnica, porque não se investe em revitalização séria no que é patrimônio. Eu sempre costumei dizer em minha vida que quando esses órgãos tombam, o imóvel tomba. Vamos para a religiosidade. Deus é grande. Essas coisas só acontecem à noite, feriado, domingo, quando o momento é pouco. Porque se acontecesse num horário que normalmente é de pico, muitas vítimas teriam sido ocorridas. Teriam ocorrido muitas vítimas. Mas enfim, não vamos falar aqui sobre competência e incompetência. A gente sabe que existem os esforços, mas a própria legislação, os interesses dos homens que fazem as leis e as monitoram, que mantém essa estrutura presa e amarrada. Enquanto isso, a sociedade tem que olhar para cima, para baixo, para os lados, como se não bastasse os grandes problemas que a gente tem aqui de insegurança pública, de dificuldades, de limitações de qualidade de transporte, qualidade de deslocamento. Vamos partir para Salvador, capital do desemprego, capital da falta de educação, capital da... entre outras cidades do Nordeste e do Norte, lideranças nefastas, de tudo que é ruim, IDH, tal de coisa. E o poder se perpetua aí, dependente de direita, esquerda e buzinaço. Isso aqui é o reflexo da nossa falta de educação diária. Moto acha que tem que buzinar o tempo todo, abrir caminho no corredor. Quem é que investe nessa educação aí? Que se reflete muitas vezes em acidentes e superlotam aí as unidades de recuperação, onde pode botar aí 60%, 70% dos acidentes de trânsito são com motos. Quando vai para a culpa, 70% é culpa de quem? Tem culpa de condutor de veículos, automotores, quatro rodas? Tem.
Mas a própria imprudência, negligência e imperícia dos motoqueiros, que o motociclista acaba nisso aí. Eles acham que buzina resolve abrir caminho. Aí, ó. Sem necessidade. O semáforo está fechando, mas os caras estão buzinando sem parar. Isso irrita, isso estressa, só piora a situação entre os condutores e os pedestres. Aí. Buzina sem necessidade, aqui do meu lado. 90% é sem necessidade. É a capital do barulho. A gente saindo um pouquinho do foco aqui. Isso é Salvador, Bahia. Aí vai falar de Salvador, outras cidades. Nosso problema aqui é muito enraizado de educação. Aí, ó, vou mostrar aqui. Como é que tá aí? Isso aqui é hora de pico. Uma cidade cheia de semáforos, excesso de semáforos, mobilidade urbana que não funciona, porque não se tem educação, se tem cavalo em ciclofaixa, ciclovia, tem motos em ciclofaixa, ciclovia. Mas voltando para a questão dos casarões, cheio de arquitetos, engenheiros, urbanistas, especialistas, mas a gente continua com o velho problema da falta de educação. E tome buzina sem necessidade. Até quando o semáforo está parado, tem gente buzinando. E aí vai. Todo mundo passar. Enfim. Onde está você agora? Edição especial, rápida, caceteira, sobre casarões. Infelizmente é nossa realidade aqui. Ok? Curto, grosso. Ninguém aqui vai dar solução de graça. Ninguém aqui vai dar solução gratuita. Chega um momento na vida a gente cansa de ser besta. A gente quer fazer caridade, voluntariado. A gente ajuda a quem realmente precisa. Mas esse sistema político, esse sistema jurídico que a gente tem aí, tá cheio de cabeça pensante aí que podia estar ajudando e contribuindo. Mas infelizmente se esbarram na falta de interesse, no comodismo, na zona de conforto, e o problema se perpetua há décadas. As necessidades vão se tornando cada vez maiores e ninguém resolve. É uma área linda, uma área promissora, tinha tudo para ser revitalizada de fato. Mas existe uma conversa para boi dormir. Porque quando você vai para o fato, você não dá condição das partes interessadas, pessoa física, jurídica, investirem, serem subsidiadas. Mas quando você tem os corredores turísticos, aí aparece a verba, aparece escoramento de aço, aparece toda a estrutura. A gente vai ali para Santo Antônio Além do Carmo, quem mora ali, quem reside no local, caos, não tem sossego, porque está em nome do bar, do turismo, da capital do serviço ao turista, e somos aqui péssimos em atendimento. Isso não são todos, mas tem muita maçã podre que estraga o pomar. A gente precisa melhorar em qualidade de serviços, de transporte. Não são todos, longe disso. Mas temos muito maus profissionais que estragam a grande maioria do que deveria ser lindo, bem tratado. Somos famosos pelos abusos de serviços, assim, de encher o saco. Você está comendo seu tira-gosto, bebida, em nome da geração de renda na necessidade. Você não tem paz para consumir em paz, porque tem as abordagens. Isso tudo enche o saco. Isso é a realidade que a gente vive aqui, particularmente em Salvador. E aí você quer relaxar um pouco, quer curtir o centro histórico, tudo, além dos perigos e riscos. As fontes e a falta de salvaguarda leva a você ficar numa situação vulnerável de deslocamento, seja para trabalhar, seja por lazer. E quando tudo isso está seguro, você tem um problema da segurança pública, que tem muito enxugar gelo, e você todo mundo lá exposto a cair alguma coisa na cabeça ou ser assaltado por baixo. Dentro dessa ótica e tudo, a gente tem uma obra chamada Armadilhas Urbanas. Aí o sinal está fechado e tem um infeliz, um imbecil buzinando sem parar. Aí você tem a questão das armadilhas urbanas aqui em Salvador. A gente traz aí um livro para o público geral. Isso é Salvador, Bahia, no horário que você está acordando. Porque é caro manutenção, é caro botar uma fitinha na cabeça, um adesivo de refletivo, é caro investir, porque o que importa é gerar renda, que se dane os outros, a manutenção, porque eu quero meu ganha-pão. Então tudo em nome do social, e que se dane a prevenção e a paz entre os outros. Como é que a gente vai crescer desse jeito no século XXI, 2025? É um problema só nosso aqui? Não, de várias cidades. Mas Salvador está difícil. Não à toa, o IBGE tem mostrado aí uma grande evasão de pessoas aqui que ninguém aguenta mais. Estou fazendo antipropaganda? Não, estou mostrando a realidade. Ninguém aguenta mais esses índices absurdos de desemprego, falta de educação, um gerenciamento de riscos públicos pífio, omisso,
que apesar de tanta tecnologia e novidade, a gente só investe na mesmice e não entende que as rotas de aeroporto estão mudando para outros lugares turísticos. Até isso que é o nosso forte a gente está perdendo. E não adianta enxugar gelo e dizer que é mentira, que os dados, que a metodologia que está errada, não é fato. Quem mora aqui há 40, 50 anos está vendo a diferença. A gente não tem paz, a gente não consegue ir para um lugar comer à vontade porque tem risco de arrastão. Isso aqui. Aí, para você completar, tem incêndio de desabamento e casarão. E tudo vale, porque vai começar a época dos ensaios, agora final do ano, vai começar o iê, vai começar todo o processo, pensando no final de ano, o carnaval no que vem, aí depois vem a chuva de novo e o ciclo se repete e nada se muda. Vamos em frente aí, ó. Esse inferno aqui é diário. Desculpa a palavra pesada, mas isso aí é de dia, de tarde, de noite e ninguém investe em educação. Cadê a indústria das multas que não investe em educação, não faz palestras públicas para educar esse povo? Por quê? Ah, é facultativo, vamos botar lá um espaço para 200 pessoas. Se aparecer 10 é recorde. Porque a gente aqui não investe em educação. A gente investe em obras paliativas, que daqui a pouco está apertando o gargalo de novo. E daqui a pouco tem acidente com o casarão de novo, tem incêndio com o casarão de novo. E tem deslizamento de terra. E tem outras coisas, alagamento, e daqui a pouco todo mundo esquece. Teve a vítima, a gente lamenta, bota a nota de pesar. E a imprensa nesse horário aí, só botando desgraça, só botando audiência para lucrar na guerra da miséria, da guerra do caos. Os canais brigando para ver quem vende mais carne na TV. Sem mostrar carne, claro, né? Também não chegamos a esse ponto ainda. Mas vamos em frente. Deus acima de tudo. Nós pelo Brasil. E vamos aí com muita paz para mais um final de semana. Um grande abraço a todos. A Ventania aqui assanhou o cabelo todo, mas o plantão hoje foi de emergência para a gente refletir um pouquinho sobre nossa vida. E tome buzina, e tome buzina.